fazia tão feliz, ele cuidava de mim como ninguém. Eu falei: como que cuidava de você e te deu um tapa na sua cara? A pessoa disse: mas foi com amor. O senso de... Quantas vezes Deus fala para a gente assim, ó: enterra o filisteu, e a gente não enterra o filisteu. Deus fala assim para a gente, Deus fala exatamente para Davi: corta a cabeça desse cara. A Bíblia diz que Davi vai lá, lança uma pedra, vai na testa, o cara cai, aí ele fala assim: você está bem, cara? Levanta aí, vamos conversar, fazer as pazes, que ele diz, não? A Bíblia fala que ele não hesita, ele sobe. Às vezes nós precisamos resolver problemas que estão mal resolvidos. Às vezes nós precisamos resolver coisas que estão pela metade. Por quê? Porque esse filisteu que a gente não mata, um problema que a gente não resolve, volta para nos atazanar literalmente. Ele volta para nos atrapalhar. Aquele ex-sócio que diz: não, a conta está tudo certo, tranquilo, vamos acabar a sociedade, eu fico com um, eu fico com o outro. Aí fala assim: vamos assinar um protocolo, vamos assinar um documento que acabou a sociedade. Não, pode continuar andando, daqui a pouco a gente acerta. Aí você vai lá, trampa, trabalha. Quando a empresa começa a voltar a funcionar, ele fala: olha eu aqui outra vez. Não, mas você abriu mão. Aonde eu abri mão? Ué, você falou que não queria mais essa empresa. Eu já investi muito dinheiro meu aqui. Mas um documento é 50%, 50%. Quem não mata filisteu é atormentado por ele. Algumas vezes, queridos, Deus fala assim para a gente: cancela a amizade com essa pessoa. Pastor, olha o que você está falando, está gravando, vai para a TV. É verdade. Às vezes nós temos que sair de perto de pessoas que nos fazem mal, pessoas que provocam em nós o pior que há em nós. Henry Ford diz: eu me cerco e ando com pessoas que promovem aquilo que há de bom em mim. Eu quero estar rodeado de pessoas que edificam a minha vida. Eu quero estar perto de pessoas que não fazem marcha do inferno na minha vida. Eu quero estar perto de pessoas que promovem Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que quando nós não matamos filisteu, não, ele é meu amiguinho, de vez em quando a gente se vê, aí um dia você está forte e prega para ele e diz: não quero. Segundo dia fala para ele: eu não quero. Terceiro dia ele diz assim: vamos, você diz: vamos, e você nunca mais volta. Aqueles que já passaram por alguma experiência de dependência química sabem muito bem o que eu estou dizendo, porque se você não matar o filisteu te mata. Não dá para brincar com aquilo que Deus manda matar, não dá para brincar com aquilo que Deus manda se livrar. Aquilo que todo Golias deve ser morto, deve ser explodido de dentro de nós, explodido daquilo que está fora da gente. Deus fala: tira, queridos, saia, fuja, largue, rompa, o que tiver que ser feito para que você cresça, para que você prospere. Não tenha medo de fazer, em nome de Jesus, amém, queridos? Quantas vezes eu acho que você já falou isso já? Eu vou deixar quieto, outro dia eu resolvo isso. Procrastinar a morte de Golias é arrastar problema para o futuro. Guarde isso no seu coração. Procrastinar a morte de Golias significa arrastar problemas para o futuro. 5. Davi, ele teve uma grande sabedoria, queridos, porque ele transformou a luta Davi e Golias em Deus em Golias. Todo mundo dizia: tem alguém aí que é bom? Tem alguém aí que tem uma arma poderosa? Tem alguém aí que é capaz de vencer esse homem? Davi chega numa boa. 1 Samuel capítulo 17 verso 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, que aliás é a primeira fala de Davi na Bíblia: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Preste atenção uma coisa. Ele perguntou qual o tamanho da lança, ele perguntou o tamanho dele, perguntou a capacidade que ele tinha de matar, perguntou qual o treinamento ele tinha, qual era o QI dele e quais eram as habilidades bélicas desse homem. Em nenhum momento ele fez esse tipo de colocação. Ele só disse:
o que eu vou ganhar por matar esse cara? Por que eu vou matar ele? Porque ele está afrontando o exército de Deus vivo. Deus entra no conflito. Pela primeira vez em todo esse desafio, Deus é chamado para a guerra. E às vezes, queridos, vê se isso é uma mentira, isso é uma verdade. Nós enfrentamos uma guerra e uma afronta de Golias, e a primeira coisa que nós fazemos é pensar em tudo, menos em Deus. Se tem uma conta, um problema, o meu carro quebrou, você pensa no que primeiro? Como eu vou arranjar dinheiro? Não, se eu posso apertar aquilo, não sei o que lá, será que não tem dinheiro que pode vir, eu posso vender alguma coisa? Depois você pensa, Deus me salva, mas parece que Deus é a segunda opção. E muitas vezes nós ficamos tão atormentados com os arranjos, com as gambiarras que nós começamos a pensar para se livrar de Golias, que nós deixamos de falar a palavra a Deus, de acreditar que Deus pode mudar a história, que Ele pode curar o enfermo, Ele pode restaurar a vida da pessoa que é a mais marginalizada de todas. Deus pode mudar qualquer um, amém, queridos? E Ele diz, quem é esse? 1 Samuel capítulo 17, verso 35 diz, eu saí após ele, e o feri, eu livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Está dizendo, Davi está falando assim, eu fiz isso em nome de Deus, do Deus de Israel. Eu matei pessoas, eu matei o leão e matei o urso, porque Deus é comigo. Eu não tenho medo desse incircunciso. As pessoas diziam, é Israel versus Golias, é um soldado versus Golias. Ele está dizendo assim, não, vocês não estão entendendo. Não se vence esse Golias no seu poder, se vence esse Golias no poder de Deus. A guerra não é eu contra ele, a guerra é Deus contra ele. E tem mais, queridos, ele diz assim, Deus vencerá Golias, porque ele focou onde? Ele focou na grandiosidade, na glória de Deus. 6. O marketing de Jesus era maior do que o marketing de Golias. A experiência que Davi tinha com Deus era muito maior, era muito poderosa, para ele ter medo de um gigante de 3 metros. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, verso 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto afrontou os exércitos no plural, quando todo mundo via o exército de Israel, ele via no plural. Quem eram os exércitos de Deus? Aqueles que os homens não veem, mas o mundo espiritual vê. Porque Davi, ele não via o que os homens normais viam, ele rejeitava ver aquilo que os homens viam, e ele via uma coisa que os homens não viam. Deu para compreender assim ou não? A Bíblia diz, Davi porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espadas e lanças, e com escudo, eu porém venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele diz mais, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, porque todo aquele que tem o olho em Deus, vê toda a diversidade e qualquer tipo de problema com a possibilidade de Deus ser glorificado. Eu estou vendo uma luta, um problema, uma dificuldade, lamento, agora é hora de Deus ser glorificado. Eu estou passando um problema muito difícil, pastor, então tá, amém, querido, é a hora de você ver Deus glorificado, mas é impossível, não, é impossível para você, para mim, para o outro, para aquele, para Deus não. A verdade, queridos, é que tudo aquilo que ocupa o seu pensamento é o que determina o que vai acontecer com você. Davi, ele chega naquele lugar e ele diz, Deus. Aí ele pergunta, como é que foi? E a questão lá de Golias, o tamanho dele? Deus. A vida de Davi, que tem que ser a minha e a sua, tem que ser teocêntrica. Diga comigo, teocêntrica. O que é teocêntrica, pastor? Teo é Deus, centro, né? Deus no centro. Nós olhamos para as circunstâncias,
Mas eu fico vendo como Deus, Ele foi duro com as pessoas e discípulos dele que não tinham fé. Você já viu já ou não? Ele fala assim: ó geração incrédula, até quando eu permanecerei entre vós, não é isso? Será que quando eu voltar à terra vai ter fé? Vai existir fé aqui? Jesus, ele diz todo momento: mas discípulos, por que vocês não têm fé? A pessoa ficou possessa, por que você não expulsa? Não, então nós não conseguimos. Mas que geração com falta de fé. Por que, queridos? Pedro olhou para Jesus e disse: se o Senhor é Jesus mesmo, não é um fantasma, deixa eu ir até você. Ele falou assim: vem. Ele foi. Aí ele olhou para quê? Para o Golias, para as águas, para as ondas. O que a Bíblia diz que aconteceu? Ele começou a afundar. E pediu socorro, Jesus. Jesus pegou e salvou a vida dele, porque Deus tem misericórdia da nossa incredulidade. Mas uma coisa é fato: Deus quer nos colocar em novos níveis de fé. Lembra quando eu ministrei para vocês sobre o poder de uma ideia? Se tiver uma ideia correta, tudo vai dar bem. Se você tiver uma ideia errada, vai dar tudo errado. Se Satanás conseguir colocar aí um chip na sua cabeça aí, ó, e você fazer um download desse chip, e lá desse chip está dizendo assim: eu não consigo vencer esse problema, eu vou te dar uma cartinha e vou colocar uma faixinha assim: eu já fui derrotado. Satanás conseguir colocar no seu coração um chipzinho aí, ó, na sua entrada USB aí, colocar aí e você fazer um download da informação de um software que diz assim: isso é impossível, você vai viver sempre as impossibilidades. Quando Deus pegar na sua entrada USB espiritual e você encher seu coração de fé e receber um download de um software que diz: nada é impossível ao que crê, estes sinais seguirão aqueles que creem. Marcos capítulo 16. Eles expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em serpentes, se tomarem algo mortífero não morrerão. Isso me arrepia, queridos, porque isso não é evangelho social, isso é evangelho no sobrenatural. E Deus está transicionando em nome de Jesus cada um de nós, a começar de mim, para um evangelho do sobrenatural. Davi olhou para aquilo e todo mundo dizia: Golias. Davi dizia: Deus. Davi, todo mundo dizia: olha o tamanho desse braço. E ele dizia: olha o tamanho do braço de Deus. Você viu como ele é forte? Por acaso vocês já viram aí as tempestades, os trovões? Vocês já perceberam que Deus diz assim, ó: para, mar, aqui você não passa. Vocês já viram que Deus, ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos? Você vai querer dizer para mim que um homem de 3 metros é digno de afrontar o exército de Deus vivo? Não. Vocês estão equivocados no seu conceito de Deus, e é isso que é o X da vida cristã. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim: o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11 diz o quê? Que toda pessoa que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Sim ou não? E se Ele existe, queridos, quem intentará acusação? Agindo Deus, quem impedirá? Qual enfermidade conseguirá resistir? Qual espírito de pobreza conseguirá permanecer? Qual desgraça conseguirá permanecer na sua vida? Qual divórcio vai se estabelecer no seu casamento? Qual filho vai ter uma dura cerviz e não se prostrará diante do Altíssimo? Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Ninguém pode impedir.